Poderiam ser estes os restos da Arca de Noé. A história bíblica do Grande Dilúvio e da Arca de Noé é provavelmente uma das narrativas mais conhecidas no mundo. Com significado religioso para cristãos, muçulmanos, judeus e membros da fé Bahá'í, a história de Noé conseguiu sobreviver por milhares de anos, fato que leva muitos a acreditar que uma inundação global seja mais do que apenas um mito. Mas, se isso for verdade, eis a questão: onde está a prova arqueológica? Poderia uma arca antiga estar em algum lugar do mundo esperando para ser encontrada? Esta é a pergunta que uma expedição se propôs a responder e, o que eles descobriram, pode mudar a maneira de ver o mundo... para sempre. Dilúvio. Até o século XVIII, era aceita a história bíblica do dilúvio como um relato preciso de eventos históricos. Ao longo dos anos, no entanto, à medida que o conhecimento científico se expandiu, a maioria das pessoas passou a ver a narrativa bíblica do dilúvio como simbólica, e não factual. Dilúvio. Mas, embora a ciência nos diga que a história da criação descrita na Bíblia não combina totalmente com o que sabemos cientificamente, mesmo os céticos mais entusiastas precisam lidar com o fato que faz com que algumas pessoas acreditem que a Arca de Noé ainda está lá fora, esperando ser encontrada. Olá pessoal, seja bem-vindo a um planeta desconhecido. Aqui você só encontra vídeos do seu gosto. Ajude-nos a nosso canal crescer. Inscreva e deixe seu joinha, e também deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Vamos lá para o vídeo. O Monte Ararat na narrativa bíblica do dilúvio. Depois que as chuvas terminaram e as águas começaram a diminuir, Noé pousou sua arca nas montanhas de Ararat, onde, depois de liberar um corvo e uma pomba, ele finalmente abriu a embarcação gigante e soltou o resto dos animais que ali estavam. Das encostas da montanha, os animais se espalharam por toda a terra vazia e, junto com Noé e sua prole, repovoaram. Mas enquanto permanece sem resposta a questão de saber se a Arca de Noé realmente aterrissou em Ararat, uma coisa é verdade: o Monte Ararat é real, e as pessoas que vivem perto dele afirmam que é o local de descanso final da Arca, por séculos. É nesse local que, em 2009, uma expedição chegou com a esperança de descobrir vestígios arqueológicos da história bíblica. O Monte Ararat. Só que, eles não foram os primeiros. O pico mais alto da Turquia, o Monte Ararat. O Monte Ararat pode ser encontrado no extremo leste da Turquia, perto das fronteiras iraniana e armênia. O pico mais alto da Turquia é o principal símbolo nacional da Armênia, sendo considerado pelos armênios uma montanha sagrada. O Monte Ararat na narrativa bíblica do dilúvio. Depois que as chuvas terminaram e as águas começaram a diminuir, Noé pousou sua arca nas montanhas de Ararat, onde, depois de liberar um corvo e uma pomba, ele finalmente abriu a embarcação gigante e soltou o resto dos animais que ali estavam. Das encostas da montanha, os animais se espalharam por toda a terra vazia e, junto com Noé e sua prole, repovoaram. Mas enquanto permanece sem resposta a questão de saber se a Arca de Noé realmente aterrissou em Ararat, uma coisa é verdade: o Monte Ararat é real, e as pessoas que vivem perto dele afirmam que é o local de descanso final da Arca, por séculos. É nesse local que, em 2009, uma expedição chegou com a esperança de descobrir vestígios arqueológicos da história bíblica. O Monte Ararat. Só que, eles não foram os primeiros. O pico mais alto da Turquia, o Monte Ararat. O Monte Ararat pode ser encontrado no extremo leste da Turquia, perto das fronteiras iraniana e armênia. O pico mais alto da Turquia é o principal símbolo nacional da Armênia, sendo considerado pelos armênios uma montanha sagrada. Com 5.137 metros de altura, Ararat é um dos 50 picos mais proeminentes do mundo e ostenta neve perpétua, fato que significa que, apesar das lendas da Arca ter pousado em algum lugar nas encostas, o local permaneceu praticamente inexplorado ao longo dos anos. A primeira ascensão registrada ao seu cume ocorreu apenas em 1829, embora as pessoas tentassem atingir seu pico desde pelo menos a Idade Média. O pico mais alto da Turquia, o Monte Ararat. Devido ao seu status lendário, muitos tentaram escalá-lo e encontrar a Arca, mas, até recentemente, ninguém achou nada de muito valor. Expedições anteriores. Talvez a pessoa mais famosa por ter explorado Ararat na antiguidade tenha sido Marco Polo, que descreve a montanha em seu famoso livro As Viagens de Marco Polo. Mas enquanto as alegações, feitas por quase 2 milênios de que a Arca estaria no Monte Ararat para todos verem, a exploração à montanha começou apenas no século XIX.
Em 1829 o Dr. Friedrich Parrot, que havia escalado a montanha, escreveu que todos os armenos estão firmemente convencidos de que a Arca de Noé permanece até hoje no topo do Ararat e que, para preservá-la, nenhum ser humano tem a permissão de abordá-lo. Quase 50 anos depois outro explorador, chamado James Brice, faria uma descoberta que ecoaria por todo o mundo. A descoberta de James Brice em 1876. James Brice, professor de Direito Civil em Oxford, quem também trabalhou como historiador, estadista, diplomata e explorador, começou a escalar o Monte Ararat em uma missão de investigação. Embora ele não tenha conseguido chegar ao topo, ele conseguiu subir além da linha das árvores e foi lá, na encosta fria e desolada, que ele encontrou algo que abalaria profundamente a comunidade de pesquisa. A viga de madeira. Quando Brice subiu ao Monte Ararat, olhou para os lados e não viu nada além de pedras e pedregulhos ao seu redor. Mas enquanto ele continuava a subir, de repente, algo chamou sua atenção. Uma forma que ele esperava ver, mas não ousava acreditar que encontraria. Lá, entre as rochas, onde era muito frio e difícil para qualquer coisa crescer, ele encontrou uma antiga viga de madeira. Era muito grande e pesada para ter acabado de ser carregada para lá, e ninguém tinha subido a montanha em anos. Brice concluiu que não poderia ser mais do que uma parte da arca e, ao retornar à Inglaterra, sua descoberta anunciaria uma nova era de expedições à montanha. Mas foi apenas em 2009 que algo de interesse seria realmente encontrado. Evidências falsas. A descoberta de Brice foi emocionante, mas de modo algum provou que a arca realmente tinha sido encontrada. Ao longo dos anos, muitos exploradores alegaram ter encontrado a arca, ou evidências dela, e mais tarde foi comprovado que estavam errados. Porém, embora a maioria das expedições simplesmente não tenha fornecido evidências aceitáveis, uma expedição prolongada em andamento convenceria por um tempo de que a arca finalmente fora encontrada na sua totalidade. Na década de 1960, um homem chamado Ron Wyatt viu uma foto de um local situado a 29 quilômetros ao sul do pico do Monte Ararat que apresentava uma estranha semelhança com a estrutura de um barco. O Durupinar. No relato bíblico do dilúvio e da Arca de Noé é citado que o local de descanso final da Arca de Noé era nas montanhas de Ararat. No entanto, existe apenas um Monte Ararat no mundo. Então, como isso pode ser explicado? Enquanto que muitas pessoas acreditam que a arca realmente repousa sobre o pico do Monte Ararat, alguns estudiosos da Bíblia sustentam que Ararat era a região inteira na qual o moderno Monte Ararat reside, e que a arca poderia ter sido colocada em qualquer um dos muitos picos das cadeias montanhosas da região. Um desses picos, situado a 30 quilômetros ao sul do Monte Ararat, é conhecido como Durupinar. E quando você olha para ele, é impossível negar que tanto sua forma quanto seu tamanho correspondem ao que acreditamos ser a arca. A intenção de Ron Wyatt era provar que esta era, de fato, a arca. Juntando-se à busca em 1985, Wyatt se juntou a Davi Fazold, ex-oficial da Marinha Mercante dos Estados Unidos e especialista em salvamento, além do geofísico John Baumgardner. Assim que Fazold viu o local, ele exclamou que era, aos seus olhos, um naufrágio. Usando tecnologia controversa conhecida como gerador de frequência, Fazold e a equipe afirmaram que suas varreduras revelavam uma estrutura interna regular com um comprimento da formação de 538 pés, 164 metros, próximo aos 300 côvados, 157 metros, 515 pés, correspondente à Arca de Noé na Bíblia se for usado o côvado egípcio antigo de 20,6 polegadas, 0,52 metros. Mas foi outra descoberta muito mais tangível que realmente os empolgou. As pedras Droga. Enquanto examinavam o campo em busca de evidências adicionais, Wyatt e Fazold fizeram uma descoberta interessante: pedras antigas com grandes buracos esculpidos neles. Fazold postulou que eram drogas, um tipo de âncora que grandes navios lançam até hoje durante tempestades para ajudar a estabilidade e manter o curso diante de ventos fortes e correntes velozes. Devido às suas origens extremamente antigas, e como as pedras foram encontradas a muitos quilômetros de qualquer grande corpo de água, Fazold concluiu que elas deviam pertencer à arca. Mas, apesar da emocionante descoberta, sua teoria seria rejeitada. Mas, o que poderia fazer alguém acreditar que a Arca de Noé era real? Uma teoria apesar dos
Argumentos convincentes de Fasold e Wyatt, especialistas nas áreas de geologia, geofísica e arqueologia, rejeitaram suas descobertas logo após serem reveladas. O gerador de frequência de Fasold foi descartado pelos especialistas como nada mais do que uma haste sonora sofisticada, e as pedras Drake, apesar da forma atraente, mostraram-se parte de uma coleção muito maior de pedras na área do que sinais pontuais. Com essas hipóteses refutadas, toda a teoria do Durupinar se desfez. Mas outra descoberta no pico principal do Monte Ararat levaria a um interesse renovado na busca pela Arca Antiga. Eu sou Luiz Carlos Avelar. Se gostou, inscreve em nosso canal, Planeta Desconhecido. Deixe seu joinha, ative o sininho para receber mais vídeos. Obrigado, Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.